conjugam o verbo amar. Porque nós temos uma ideia, às vezes errada, de que pelo fato de uma criança, às vezes, né, desencarnar em tenra idade, ela irá diretamente para o céu, porque ela é um anjinho. Nós sabemos, pelos ensinamentos da nossa doutrina, que não, que as crianças são espíritos antigos que já vivenciaram inúmeras vidas como todos nós. Porém, o que Jesus quer dizer nesta afirmativa é que, devido ao pouco tempo que elas se encontram reencarnadas, e como nós sabemos também que antes do reencarne há uma perturbação, um esquecimento, então a criança nasce como uma página em branco, né? E ela está flexível, ela está aberta a todas as influências, os ensinamentos dos pais. E ela mantém principalmente a imagem da inocência, da candura, sem o egoísmo, sem o orgulho que já nos caracteriza quando somos adultos. E é isso que Jesus quer dizer. Aqueles que são ingênuos, puros, crédulos, principalmente na justiça de Deus, como as crianças, é que merecerão o reino dos céus. E por que quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa inocência, essa pureza, né? E a gente vai desenvolvendo o orgulho, ou ele já estava conosco? Então, na realidade, como a gente acabou de dizer, nós já vivemos antes. Nós estamos aqui na Terra para aprender, evoluir naturalmente, e nenhum de nós ainda está isento de defeitos. E os nossos maiores defeitos, segundo os próprios espíritos, né, o maior deles é o orgulho. Todos nós ainda o temos em maior ou menor escala. Porém, a gente perde por quê? Não é que a gente perde. Na realidade, a gente recupera o nosso eu. Veja só, a criancinha vem pura, né, com todo o seu passado apagado, né, despertando na mãe, principalmente através do choro, que é para tocar o seu coração, e ela lhe proporcionar os cuidados necessários. Então, essa fragilidade cativa a mamãe, né? E a criança, com aqueles olhos puros, com todo o esquecimento do passado, realmente ela é, entre aspas, uma criança espiritual também. Porque o espírito não se lembra de nada e ele vai recomeçar nesta nova vida do princípio. Porém, à medida que a reencarnação vai se transcorrendo, vai havendo o quê? A reintegração do eu, do espírito. Então, à medida que os órgãos físicos vão se desenvolvendo, concomitantemente, o espírito recupera as faculdades adormecidas. Então, tudo que ele tinha de qualidade ou de não qualidade vai voltar à tona. Estava latente. Por esses sinais que a criança dá ali no início da sua vida, já dá para perceber o temperamento daquele espírito? Dá para a gente ter esse olhar para saber como lapidar, para dar uma atenção melhor em tal educação ou tal... Então, os pais precisam ficar atentos, né? Porque às vezes a tendência é generalizar. Normalmente, quando temos vários filhos, queremos que todos, por exemplo, ajam da mesma forma. São espíritos individualizados, com vidas passadas diferentes, experiências diversificadas, né? Mas isso que você está dizendo vem sim, se descortinando pouco a pouco. De que forma? Através das tendências inatas. Hoje, por exemplo, se observa, né, crianças muito precoces, porque elas já vêm com um conhecimento maior do mundo espiritual. Mas, a grosso modo, a grande maioria, ela
com essa flexibilidade que a infância permite, aí é que é o papel importante dos pais na orientação e na mudança que deve se operar nesse espírito para que a encarnação seja aproveitada ao máximo. O mundo tá nessa mudança, né? Que a gente vai entrar numa nova humanidade, numa nova era. Passa pelas crianças? Certamente elas são a chave, né? O mundo de amanhã será constituído pelas crianças de hoje. Esse mundo de amanhã que eu quero dizer é esse mundo em regeneração, nessa terra em regeneração que nós tanto esperamos. Porém, se as crianças não receberem desde o ventre materno as orientações, o amor, né? As influências benéficas, que mundo teremos? Desde o ventre já se inicia. Desde o ventre. Ai, que forma? A mãe deve emitir pensamentos de amor, elevar os pensamentos, orar, evitar nervosismos, vícios, porque o espírito já está ali, prestes a se reintegrar nos ditos encarnados. E desde esse momento já há uma influenciação recíproca. Disse, a grosso modo, que a mãe está obsediada pelo próprio espírito do filho, no bom sentido, naturalmente, né? Perfeito. Porém, o espírito está tão próximo que ele já começa a influenciar a mãe, né? E vice-versa. A gente não vê na nossa literatura, no estudo de Maria, que ela se sentia plena de luz e de paz pela presença de Jesus, né? Já em seu ventre. Com todas as mamães isto ocorre. E quanto mais evoluído o espírito que irá reencarnar, maior a sensação de plenitude que a futura mamãe terá. Pode observar aqueles dramas do cotidiano com aqueles que convivem conosco, para a gente ver que não tem injustiça, né? Que tem um passado, a gente não sabe o que aconteceu, o que fizemos, o que fomos, né? Mas essa terapêutica do amor. Eu acredito que se a mãe do André Luiz não reencarna ali para recebê-las, elas iam ficar ali, talvez até séculos, né? Talvez. Do umbral. Né? E ali vão aprender a converter um amor possessivo, né? Num amor um pouco mais sublimado, né? Exato, porque pela época, né, em que o livro foi escrito, né? Ainda meados do século passado, a figura da mulher, né? A mulher tinha poucas oportunidades, então muitas delas, né, se dedicavam à comercialização do próprio corpo como sobrevivência. E para o homem aquilo era natural, né? Era extremamente natural. Aceitável pela sociedade. Perfeito. Olhem só, né? Como nós nos equivocamos tanto ao longo das eras. E essa mulher abnegada, né? Uma mãe, além dela ajudar o filho, né? Ela perdoa o esposo, compreendendo a sua infância espiritual. Essa é a verdadeira infância a que Jesus se reportava. Quando ele fala, deixai vir a mim os pequeninos, ele não fala tão somente das crianças no campo físico, mas os pequeninos que ainda não têm consciência, que aí são os viciosos, os pequeninos da experiência espiritual, do desenvolvimento do amor. Porque podem ter pessoas numa faixa etária, assim, de uma idade já numa velhice, mas ainda infantil espiritualmente, imaturo espiritualmente. Temos muitos assim. Né? Nós confundimos, infelizmente, aqui na Terra, o conhecimento acadêmico com a maturidade espiritual. Nós vemos a sabedoria em pessoas analfabetas, né? E vemos a rusticidade, né, em pessoas com muitos cursos, muito conhecimento.
Então, o que levaremos para o mundo espiritual? O que aprendemos que irá nos proporcionar uma profissão, que nos dê um destaque na sociedade, ou uma posição que nos dê poder, né, facilidades materiais, ou levaremos aquilo que intrinsecamente se torna o nosso eu no campo do amor, no campo do sentimento, da moralidade? É uma questão a se pensar. Nós estamos sabendo lidar com a questão da educação com as crianças, assim, com esses espíritos que Deus confiou a nós? Olha, ainda é difícil, porque é meio que um círculo vicioso. Vamos pensar. Quem somos nós, né? Espíritos imperfeitos que carregamos traumas, né? Traumas profundos, problemas de vidas passadas. Aqui chegando, somos acolhidos ou não por pais, né? Que também têm os mesmos problemas, que tentam nos passar aquilo que eles acreditam e que nem sempre está de acordo com as leis de Deus. Então, esse ciclo vai se perpetuando porque nós nos preocupamos que a criança seja: o meu filho é o melhor do mundo, o meu filho é o mais que se destaca entre os colegas, o meu filho tem que ter todas as vantagens financeiras, e não nos preocupamos com: o meu filho precisa aprender a amar, precisa aprender a dividir, precisa compreender o seu papel na sociedade para que nela ele possa ser o mais útil possível. Então, nem sempre nós compreendemos, porque nós também não vivenciamos isto. Por isso a importância de estudarmos, o autoconhecimento, porque os pais só poderão passar para os filhos aquilo que eles já têm em si. Porque senão vai ficar assim, filhos de pais agressivos, vai educar com agressividade e assim vai se perpetuando, né? Então, você vê, olha, como Piaget, Pestalozzi, né, e outros, né, é que a criança começa a ser vista como um indivíduo diferente. Até então, qual era a educação dos antigos? Todos os filhos tinham que ser iguais, né? O pai era autoridade e autoritário. Perfeito. A gente temia a chegada do pai no final do dia porque, né? Onde estava o carinho, o amor? Não. Ele era o provedor. A mãe cumpria então, a tarefa de educar. Ela educava da forma que ela conseguia, né? Mesclando o amor. Mas e hoje? Hoje a gente pergunta, quando as mulheres, por força dos novos tempos, têm que sair, trabalhar, ajudar, né, na manutenção do lar. Aí as nossas crianças são deixadas nas mãos de terceiros, que também nem sempre, psicologicamente, podem estar preparados. Eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que cuidavam de crianças, mas o faziam com uma certa revolta, porque as suas estavam em casa. Então, eu tenho que trabalhar, meus filhos ficam lá, o mais velho tomando conta, e eu estou aqui, olhando o filho do outro. Percebe onde o ciclo vai dando essa Às vezes nem de modo consciente, né? Nem é de modo consciente. Por isso, é preciso pararmos e pensarmos nisso. Entendermos nessa criança o homem do futuro. Trabalharmos nele essa parcela de amor, de tranquilidade. A Dora Encontre, num livro maravilhoso chamado A Educação Segundo o Espiritismo, nos coloca, olha que frase linda: a melhor educação é aquela capaz de conservar pela vida afora do educando
a disposição natural de buscar a aprendizagem e de olhar o mundo sempre com olhos novos. Quantas pessoas nós conhecemos que acham que já aprenderam tudo que tem que aprender e pararam no tempo? Ora, o espírito é imortal. Como parar de aprender se nós ainda não sabemos nada daquilo que precisamos? Durante a infância, olha só, a criança vai absorver, ela é uma esponjinha, o ambiente e vai imitar. Primeiro ponto a se observar. Segundo, a criança não é extremamente sincera? Sim, sim. O que acontece quando a criança vê que os pais não o são? Se ela imita, né? Sim, sim. Isso quando não é repreendida, né? Exatamente. Não fala isso, né? Não conta nada. Olha, são pequeninas coisas que a gente não percebe que estão moldando o caráter desta criança. A gente já vai fazendo ela já aprender desde cedo a hipocrisia dos adultos, né? Exatamente, porque a criança não é hipócrita. Ela é sincera ao extremo. Você quer isso? Não, eu não gosto. E nós adultos falamos, ai, muito obrigada, né? Isso. A gente não fala a verdade. Isso, né? Mas eu acho ainda pior quando, por exemplo, um pai ou uma mãe tem um determinado vício e tenta proibir a criança. Porque o exemplo ainda é a força maior. Ela imita. Né? Eu estava vendo um vídeo, agora eu não vou me lembrar de quem, falando com um filósofo. Eu incentivo a leitura dos meus filhos, eu fico mandando ele ler livro, eu obrigo eles a ler um livro tal dia, tal. Ele falou assim, mas talvez eles estão lendo agora, mas eles vão ter uma certa repugnância, porque vai ter o olhar de cobrança. Você lê livros junto com eles? Eles te veem lendo? Aí ela parou, né? Perfeito. Então, quer dizer, às vezes a educação passa muito, pelo que você está dizendo, pela reforma íntima nossa mesma. Nossa mesma, principalmente. Isso que você está falando, porque a leitura não pode ser vista como uma obrigação. A leitura precisa ser vista como um tipo de jogo, uma brincadeira que faz parte da infância e também faz parte de nós, os adultos, não é? Porque, olhem só, a criança ainda não tem desenvolvida nela totalmente a lógica. Uhum. Quando você pega, por exemplo, um jogo de amarelinha, que acho que a grande maioria conhece, tem algumas regrinhas. Você não pode pisar na risca. Sim. Tem lógica nisso? Não tem. Mas é gostoso, é lúdico, né? Então, em todo o campo da criatividade, que é despertada inclusive pelas artes e pela leitura, precisamos fazer com que a criança faça de uma forma que ela se sinta feliz. Isso é o mais importante. Essa colocação que você deu de ler junto, vamos ler, é muito bom. Olha, eu utilizei uma técnica com meu filho, que acho que deu muito certo, desculpe. Ele tem 40 anos, então nós não tínhamos internet. Nós usávamos realmente o dicionário Aurélio, né? Então ele falava, mamãe, o que significa tal palavra? A mamãe esqueceu. Vamos ver juntos no dicionário? E nós abríamos e líamos brincando. Bom, ele se tornou uma traça. Mas por gosto, ele adorava procurar palavras novas. Agora, se eu forçasse, vai lá no dicionário, será que ele teria gostado? Acho que não. Perfeito. Sabe, esse momento da pesquisa, né? Era um momento de alegria. Vamos procurar no dicionário, mamãe esqueceu e tal. Então, tudo tem que ser colocado de uma forma que a criança compreenda dentro daquele mundo ainda limitado que ela possui, sem o pleno desenvolvimento de todas as suas faculdades. Nessa questão da educação, como que o espiritismo pode contribuir? O que você tem como definir uma educação espírita? Bom, a educação espírita,
ela é uma educação integral, né? Olhe só o que o Espírito da Verdade nos coloca. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, essa fase é basilar para toda a educação espírita, que deve ter como fundamento principal as leis de Deus, os ensinamentos do Mestre Jesus. Nós, hoje, não estamos tão... Deveríamos ter já, né, dentro das escolas, talvez, dentro desse contexto de educação espírita, esses insights, vamos dizer assim, de que somos almas eternas, da importância do aprendizado de todas as áreas. Não basta sermos craques em matemática, em química, em física. Precisamos ser craques em amar, craques em entender, em respeitar, né? A educação religiosa é importante, não aquela que transforma o indivíduo em algo, né, fanático, mas aquela educação que coloca na criança a noção de que há um ser maior que criou tudo isto, ao qual somos subordinados, colocando para eles, é isso que a doutrina busca, a sua condição como espírito eterno, mostrando de onde ele veio, o que é que ele está fazendo aqui e para onde ele irá. Que ele momentaneamente é um filho, mas ele já foi um pai, e um pai ele o será futuramente. Então, a verdadeira educação espírita é uma educação do sentimento, uma educação da moralidade, da ética, do desenvolvimento pleno do ser, abrangendo todas as áreas, inclusive, né, de forma muito importante, a científica. Porque amai-vos e instruí-vos. Às vezes nas escolas e no dia a dia a gente premia e exalta aqueles que tiram a nota máxima, né? E às vezes nem sempre é aquele que é mais educado, mais moralizado. É interessante também premiar aqueles que são mais educados, ou você acha que não seria esse o caminho? Essa questão de premiação é uma questão muito delicada. Eu não sou, né, psicóloga, mas assim, lendo a respeito, a gente verifica que certos elogios não são muito bem-vindos e certas punições também. Vamos citar um exemplo. Uma criança vai e ajuda, uma criança vai, pré-adolescente, naturalmente, vai e lava o carro do seu pai. Ótimo. Seu pai dizia assim: nossa, que você lavou o carro, o carro está como novo. Muito obrigado por ter lavado o carro, ele ficou muito bom. Essa criança não vai sentir que ela fez algo útil? Sim. Né? Mas se ele disser assim: você é o melhor lavador de carro que eu já vi, você ficou perfeito e maravilhoso, ela vai sentir que tem uma cobrança aí. Que se da outra vez que ela for lavar não ficar tão bom, ela não vai merecer o elogio do pai. Você vê, é sutil, né? É sutil. Né? Então, quando, por exemplo, uma criança dá algo a alguém, tem uma lição no livro, eu acho que é no Evangelho, numa instrução dos Espíritos, onde a mãe dá um exemplo fantástico. Ela é uma mulher da alta sociedade e ela vai fazer a caridade levando a uma família uma cesta básica, não é nesse Sim. termo que está ali no livro. Tá. E ela leva consigo a filha adolescente para que ela aprenda que há pessoas com mais necessidades, que ela conheça o outro lado da vida. Mas ela não faz só isso.
Enquanto ela prepara no tricô as roupinhas ou na costura que ela irá levar, a filha a ajuda. Percebe? Essa é a verdadeira educação. Porque se ela falasse assim para a filha, vamos lá comigo, só para você ver como a mãe é boazinha e está ajudando o pobrezinho, a menina se sentiria acima daquelas pessoas. Mas da forma como essa mãe colocou, a menina contribuiu com sua parte, e lá chegando, ela percebeu que existem irmãos perante Deus com mais necessidades e que cumpria a elas ajudarem. Perfeito. Essa é a educação. A criança adotiva precisa perceber que a adoção não é nada assim tão terrível. Tá? Ao contrário, ele foi escolhido, ele foi desejado, né? Aí se pergunta, e quando contar? Não é isso a questão maior? Sim, sim. Olha, o que vai guiar os pais, segundo a análise espiritual e dos psicólogos, deve ser o bom senso e o próprio conhecimento da personalidade do filho. Cada um tem o seu tempo, né? Uns podem saber desde que nasceram, outros talvez demorem um pouquinho mais. Mas tem que ser colocado de uma forma natural, porque para nós não há diferença nem mais perante a lei, né? Hoje a lei proíbe discriminação entre o filho natural e o filho adotivo. Mas para nós espíritas que conhecemos a história do espírito, o porquê talvez ele esteja órfão, quando uma família faz uma escolha e se predispõe a auxiliá-lo, ela deve estar compenetrada dessa responsabilidade. E deixa eu te perguntar, na questão do planejamento reencarnatório, pode ter sido planejado mesmo na questão da adoção? Já pode ser um espírito familiar que foi planejado que viesse por outra mãe biológica e adotasse? Pode, mas não é tão comum. Tá. Isso me lembra a história do Divaldo, né? Que ele tem aquela casa maravilhosa lá em Salvador, né? Ele tinha um obsessor ferrenho que não o deixava de jeito nenhum. E certa feita, né, ele acolhe, ele não tinha mais vagas ali na casa do Caminho, né, onde ele tem... Da Mansão do Caminho. Mansão do Caminho, perdão. Perfeito. Ele não tinha mais vagas, mas aí aparece essa criança e ele dá um jeito e acolhe. Então, o que acontece? O obsessor fala, essa criança que você acolheu era minha mãezinha querida. Então, por conta disso, você tem um amigo a partir de agora. Então, você percebe, a justiça divina nos proporciona as oportunidades para que possamos auxiliar sempre que possível. Então, embora não programada essa adoção, se ela se apresenta em nossa vida num determinado momento e nós aproveitamos a oportunidade para ajudar a um espírito, o mérito é muito maior, né? Maternidade redentora. Ele coloca a história de uma jovenzinha que foi vítima de um estupro. E todos eram favoráveis a ela efetuar um aborto, mas ela tinha suas noções religiosas e não o faz. E essa criança vem ser o seu esteio na velhice. Né? Então, sempre precisamos ponderar, porque nada é por acaso, nenhum filho, nenhuma família, nenhum pai, nenhuma mãe, nada é por acaso em nossa vida. Mesmo que não seja parte desse dito planejamento, ele faz parte de um planejamento geral. Jesus mesmo não disse, é necessário que se faça o escândalo? Claro que mais ai de quem o fizer. Porém, esses escândalos é que permitem que os seres que já estão despertados
ao menos um pouco para o amor, possam auxiliar aqueles que vêm na retaguarda. E às vezes nós não temos essa noção, né? Ainda mesmo sendo espírita, a gente não educa, às vezes, conscientes que podemos voltar, muito provavelmente, na mesma família, né? Exato. Que nós seremos os nossos próprios netos, talvez, né? Então, se nós injetarmos em nossos filhos noções muito fortes em termos de materialidade, você tem que ser o melhor, você tem que buscar o poder acima de tudo, nós somos os nossos próprios herdeiros, nos esquecemos disso. Então, se nós, pelo menos, não estivermos pensando em ajudar aquela criança, pensemos no futuro. Isso, né? Se na própria encarnação, em nome do materialismo, depois os filhos não jogar o pai de lado para tomar tudo, né? Claro. Às vezes a gente colhe na mesma existência, né? Sim. No livro Família, no livro Pais e Filhos Reencontros, o autor é um autor, é um português que trabalhou durante muitos anos na Federação, Mário Fonseca. Mário Fonseca, o sobrenome dele, Mário Rasteiro da Fonseca. Ele coloca uma historinha bem interessante, logo no início do livro. Um filho, um jovem forte e saudável, caminhando com dificuldade, carrega nos ombros um velho, fraco, alquebrado. O jovem atravessa ruas, vilas, né, Campinas, até chegar num determinado ponto. Ali chegando, ele depõe o velho que estava em seus ombros e lhe dá uma manta. Nenhum deles havia dito uma palavra durante esse caminhar. Quando o velho é colocado no chão, sob uma árvore, ele se volta para o filho e lhe agradece. Obrigado por ter sido um bom filho. O rapaz olha para ele, nada diz, e ele pergunta: você tem algo cortante, né? Aí o rapaz dá para ele um canivete, não vinha a palavra, um canivete. E ele corta a manta no meio e dá para o filho. E diz assim: é tradição entre nós que nós, os velhos, sejamos deixados à própria sorte quando não somos mais úteis. Porém, meu filho, eu fico preocupado, será que o seu filho, quando fizer isto para você, vai se lembrar de lhe dar uma manta para que você termine as suas últimas horas na terra agasalhado? Então leve com você. O filho, mais uma vez, nada diz. Apenas coloca o homem velho nos seus ombros novamente e retorna o caminho. Moral da história: o amor vence a tradição. Aquele que às vezes cobra do pai, né? Não às vezes diretamente, mas intimamente. Eu deveria ter tido assim, deveria ter me colocado em tal escola, eu queria ter feito isso, e vai sempre responsabilizando os pais. Ao ter os seus filhos, vai poder ver, né, a dificuldade até e fazer o que gostaria de ter recebido, né? Isso. É claro, a criança, o próprio jovem que está se autoafirmando, está se reconhecendo verdadeiramente dentro daquilo que ele já era, né? Talvez até um pouco modificado durante o período da infância, porém ele cobra. Ele cobra porque ele tem vários fatores que estão alterando o seu eu. Vamos ver alguns. Tem a questão hormonal.
A questão do corpo, ele deixa de ter um corpo de criança e começa a ter um corpo de adulto. A questão de que, enquanto criança, tudo que os pais lhe falam, ele acredita piamente. A partir daí, da adolescência, ele acredita em termos, porque ele já sofre a influência do grupo, da escola, dos amigos. Olhem só. Começa a se comparar, né? Começa a se comparar. Então, ele tem as expectativas da família, as expectativas do seu grupo e as expectativas dele próprio. É difícil. É um período de crise, de perguntas, né, de questionamentos. Porém, se ele teve uma base sólida, baseada no amor, vai se tornar mais fácil. Todos temos. Fomos adolescentes, sabemos que é difícil. Mas para o amor, nada é impossível, né? Então, essa busca do jovem, né, como você está falando, dentro disso, então, há essas cobranças. Eu quero estar numa escola X ou Y. Se os pais têm poder aquisitivo e o colocam, ótimo. Mas se não tem, é necessário esclarecer. Olha, nós não podemos, né? Não temos condições para tanto. E levá-lo já a se tornar útil e contribuir. A moça que trabalha comigo, ela tem um neto. E a filha dela cria os 3 filhos com muita dificuldade, porque ela é separada e não tem ajuda do pai das crianças. E ela falou, Sandra, o Antônio me falou uma coisa essa semana que me emocionou. Ele sonha em fazer uma ETEC. E ele, para isso, está tendo as melhores notas, mesmo sendo uma escola pública. Aí ele falou para o meu marido, eu preciso arrumar um emprego. Ele tem 12 anos. Preciso arrumar um emprego, né? Para poder pagar o ônibus, porque como é que eu vou fazer se eu entrar na ETEC? Percebe a noção? Esse vô é espírita, e ela também, né? Então eles estão dando uma orientação para essa criança maravilhosa. Ele já quer ser útil. E ele falou para ela também, vó, quando eu vencer na vida, eu vou te ajudar muito, viu, vó? Acho que todos nós sonhamos, né, em ouvir isso, sabe? De um filho, do neto. Não ajuda financeira, mas porque esse ser está buscando a utilidade, vencer através de lutas, de estudo, de uma busca de um aperfeiçoamento. Não tão somente poder, dinheiro. Tem visões religiosas, né, que acredita que desencarnou criança, já vai para o céu direto porque não pecou, né? O espiritismo traz várias existências, então aquele espírito já é um espírito com um passado. O que a gente poderia dizer para aquela mãe que compreende a reencarnação, começa a compreender e tem um filho ali que desencarnou muito jovem, muito cedo? Para onde ele vai? Bem, antes, né, dessa resposta, nós temos uma ideia em nossa sociedade de que sempre e sempre o pai, o avô, os mais velhos devem desencarnar primeiro. Nos esquecemos que cada um de nós está na Terra por um período considerado pelos nossos maiores como importante. Alguns vão viver alguns minutos e outros 100 anos ou mais. Porém, considerando as mães, eu creio que é uma das maiores dores, né? Perder um filho. Perder um filho. Vou ainda me alongar um pouquinho mais nas respostas. Fica à vontade. Falando sobre Chico. Chico, vocês sabem, dedicou-se na sua obra basicamente a consolar as mães que perderam filhos. As suas psicografias, e sua grande maioria, eram de jovens que foram para o além e deixaram corações em pranto e desespero. Porém, Chico
numa das suas encarnações, foi uma mulher que teve o seu filho roubado, raptado em tenra idade. E essa mulher passou o resto da vida em dor e sofrimento porque não conseguiu recuperar mais esse seu filho. Então Chico afirmou o seguinte: agradeço a Deus esta encarnação, pois através deste sofrimento eu adquiri a sensibilidade de compreender a dor de uma mãe. Percebe? Então, mamães que têm o seu filhinho arrebatado em tenra idade, lembrem-se que esses espíritos, quando vão para o além, tem lá colônias espirituais apropriadas para recebê-los. Mulheres abnegadas que têm o amor já desenvolvido em plenitude, que vão cuidar deles como vocês, mamães, cuidariam aqui na Terra se eles estivessem com vocês. A dor da saudade ninguém pode avaliar, porque cada um sente da forma que lhe é peculiar. O consolo é só o tempo que dará. E a crença na justiça de Deus, a crença de que o amor não morre, de que este filho estará ali, no mundo espiritual, grato, mamãe, pela oportunidade de ter convivido com você, por breve tempo que seja, porque era necessário para a sua reestruturação perispiritual. É uma prova, muitas vezes, para a família, para um despertamento da religião. Quantos e quantos buscaram Deus somente depois que perderam o filho? E também aqueles que recebem as crianças com deficiência grave. São as mulheres, praticamente, não menosprezando os pais, as mulheres que já desenvolveram grandemente dentro de si o amor. Porque esses seres precisam tanto, são seres feridos no seu corpo espiritual, necessitando de reparação. Qual que é a utilidade da reencarnação, né? O objetivo da reencarnação e da infância? Por que passar, mesmo reencarnando, o espírito que já teve várias existências, passar por esse período? Então, a reencarnação é a oportunidade maior que o espírito recebe para se aprimorar e melhorar, né? É aqui que ele aprende, que ele vivencia, que ele sofre, enfim, que ele vai pouco a pouco desenvolvendo todas as potencialidades latentes que nós temos desde que fomos criados. A infância, sem ela, por exemplo, como imaginar, veja só, um espírito que já reencarnou como um homem robusto e viril, rude e agressivo. A mãe sentiria dentro de si o despertar da ternura, da acolhida, do cuidado? Não. É necessário, e principalmente a infância vem porque o espírito, como ele está com esquecimento temporário daquilo que ele é, e todas as faculdades ainda não estão desenvolvidas, sem a infância, né? Ou melhor, a infância, o corpinho ainda não está desenvolvido, então ele está de acordo com o espírito que também ainda não está desenvolvido. E eles juntos vão pouco a pouco crescendo e recebendo e recuperando todas as suas potencialidades. Então, desde pensar, a gente observa, por exemplo, a criança bem pequena, o que ela gosta? Barulho, bater tambor, o tato. A gente não vê a criança,
Ela sente, ela vê, ela percebe o mundo através das mãos. Ela ainda não tem muita lógica, ela mistura a fantasia com a realidade. Mas, principalmente, ela acredita em tudo que os seus pais lhe dizem. Esse é a chave. Porque se os pais lhe disserem o que é bom, o que é maravilhoso, ela irá incorporar. Sem a infância, como você vai colocar num espírito endurecido uma noção de amor e de bem? Perfeito. Não é? Então, depois ele vai crescendo, ele começa a desenvolver-se, começa a se socializar. E é tudo lento, devagar. Porque a obra de Deus não nos cobra, sabe, perfeição imediata. Né? Nós temos tempo, muito tempo. Eu gostaria de saber, morreu uma bebê com 8 meses e já fazem 46 anos. E gostava de saber se ela já encarnou. Se já reencarnou, né? Bem, o tempo da reencarnação é muito relativo de espírito para espírito. Dizem-nos eles que, em média, demoram um tempo de 40, 50 anos para que ele possa, lá no espaço, ter uma preparação, né? Às vezes se recuperar. Porém, não temos como responder. Porque, não há uma regra. Para a doutrina espírita, não existe essa colocação. Teremos X reencarnações. Porque ela decorre sempre do aproveitamento que cada um faz do tempo que ele vive na Terra. Quando você não aproveita nada, ou quase nada, quase sempre, compulsoriamente, você volta logo para dar continuidade ao aprendizado. Mas aqueles que tiveram certas atitudes que machucaram outrem e a si próprios, às vezes precisam ficar um período lá para se recuperarem, né, dessas energias negativas antes de retornar. Então, o que a gente pode dizer que uma criança assim tão em tenra idade veio por um desses motivos que a gente já colocou, ou como prova para os pais, ou para uma recuperação perispiritual em função de algo que ela praticou ou nela praticaram numa vida passada. Alguma violência que tenha maculado o seu corpo espiritual. A violência, que quer dizer, ou tirar a própria vida ou sofrer uma morte violenta por causa de outrem. Isso são fatores, né? Então, não dá para ter uma resposta no tocante a uma reencarnação. Não dá mesmo. Perfeito. Como tirar de mim essa angústia que tenho depois do Covid? Sinto-me preocupado, às vezes triste. Ainda tenho que trabalhar muito e os meus filhos precisam de mim. O Valdo, é isso? Isso. O Valdo, meu amigo. A Covid transtornou muitas mentes por todo o planeta. Você imagina, milhares e milhares de pessoas foram para um plano espiritual sem se dar conta, sem a mínima preparação. Os que aqui ficaram, perderam entes queridos, filhos que perderam pais, pais que perderam filhos. A dor e o sofrimento dessas criaturas não podemos mensurar. Tudo isto criou uma atmosfera que nos predispõe a esse sentimento de dor, de tristeza e de melancolia que você sente e que não é o único. Como afastar? Eu só posso te aconselhar, se é que eu sou alguém para isso, da única forma que eu conheço e que para mim funcionou: oração. Evangelho no lar. Nas primeiras semanas, nós ligávamos a televisão com
todos os dias e ficávamos absorvendo aquelas notícias. Morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto. Comecei a me sentir assim também. Angústia, tristeza, desespero. Aí eu falei, não, mas que espírita sou eu? Aí falei para o meu filho, vamos fazer o Evangelho no Lar durante esse período, não semanalmente, como a doutrina nos pede, mas diariamente. E durante 2020, eu fiz 365 Evangelhos no Lar. Creia em mim. Esse sentimento foi embora. Estou te passando a minha experiência. Eu espero que te ajude. E rapidamente, assim, o que seria o Evangelho no Lar? Como ele pode ser feito? Boa música, quando puder. O Evangelho no Lar é simples. Você abre um trecho do Evangelho, pode ser ao acaso, pode ser em sequência, como nós fazíamos todo dia, sequenciamos. Vai cair um trechinho. Você lê poucas linhas, convida os seus filhos, mesmo que eles participem ali brincando, se for não sei a idade, mas com carrinho, não importa, o espírito está ali, está ouvindo. Você vai ler em voz alta, porque os espíritos daqueles que partiram e que estão ajudando a criar esse ambiente de tristeza estarão ali ouvindo no seu lar. Aí você leu. À luz daquilo que foi escrito, você vai dar uma interpretação sua, simples, coisa que as crianças ou os jovens, que são seus filhos, também possam compreender. Por exemplo, caiu assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, caiu o Evangelho. Aí você vai falar, tá vendo? Jesus disse que nós precisamos nos amar, porque o amor é importante, tal. Rápido. Aí você termina, faz uma oração, um Pai Nosso, agradece pelo dia, pela comida que você tem, pelo seu lar e pronto. E sempre o aspecto moral, né? Sempre, não é um momento de discutir os problemas da família, né? Não. É claro que você poderá trazer algum fato ocorrido, né? E elucidá-lo à luz daquele ensinamento. Nossa, esse Evangelho de hoje me lembra tal caso. Puxa vida, olha, à luz do Evangelho a gente deveria ter agido assim. Esse é o ensinamento moral. Tá? Mas não podemos brigar, discutir e nem tampouco se tiver algum médium na casa também não é o momento de receber espírito. O Evangelho no Lar é isso. É entender Jesus dentro daquele lar, trazê-lo. E isso é uma proteção, vai criar uma espécie de, cúpula espiritual ali, Cúpula espiritual, uma proteção sobre você, meu amigo, e os seus entes queridos. Fale um pouco sobre os traumas da infância, né? Como que pode nortear aquele espírito, né? Que teve um trauma na infância com relação ao espírito, que seja. Então, como eu já disse, nós já renascemos com alguns traumas e com algumas predisposições. Muitas vezes, algum fato que a nossa amiga chama de trauma é o gatilho que vai trazer à tona os sentimentos que já trouxemos do passado. Então, um problema que para um é uma formiga, para outro será um elefante. Perfeito. A grosso modo. Como lidar com os traumas? Primeiro, não podemos nos esquecer que nós temos na Terra também os médicos, os psiquiatras e os psicólogos que irão nos ajudar. Então, nós vamos cuidar nesse aspecto e, se necessário for, ingerir os medicamentos indicados. E no lado espiritual, aí sim, nós vamos fazer um acompanhamento desse ser, cercando-o de amor, de compreensão, auxiliando-o, entendendo quando ele reagir agressivamente, porque ele está sofrendo. Então, os tratamentos serão físicos, mentais e espirituais.
porque nenhum trauma se torna um trauma. Aquele da neurolinguística famoso, como ele chama? Sérgio? Não, o primeiro, Lair Ribeiro, doutor Lair Ribeiro. Olha que interessante. Ele conta uma história assim, que uma criança saiu para andar de bicicleta e levou um tombo, ralou o joelho. Nunca mais ela subiu numa bicicleta. É um trauma. Outra criança saiu para andar de bicicleta, levou um tombo e ralou o joelho. No dia seguinte ela subiu e falou, vou tentar de novo, caiu de novo. Então, essa experiência para ela foi apenas uma experiência ruim. Então, isso vai de cada espírito. E para tratamento, temos que observar todos os aspectos, inclusive os do passado, que formataram naquele caráter, que tal fato tivesse tanta força. Perfeito, muito bem. Peregrino das estrelas, gotinha d'água num mar de amor, de uma luz maior, centelha, originária do Criador, sopra onde quiser, teve um princípio, mas não tem fim, se manifesta homem ou mulher, porém o seu destino é ser um querubim. Ao longo de muitas eras, caminha em busca da evolução, ascendendo outras esferas, até chegar um dia à perfeição. Detém em si a livre escolha, é do universo a parte inteligente, na árvore divina é folha, flor, raiz, o caule, o fruto e a semente, entidade singular, não se iguala a ninguém, és o Espírito